Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais este episódio do Delphi Academy. Hoje vamos falar sobre FireDAC em aplicações mobile. Meu nome é Fernando Risato, sou consultor da Embarcadero para a América Latina. Essa é nossa agenda. Nós vamos compreender as diferentes versões que temos e edições do Interbase. Nós vamos olhar um pouco mais de perto quais são as opções que nós temos para banco de dados em aplicações móveis, configurações, como é que nós devemos configurar, né, o banco de dados corretamente para que ele seja corretamente distribuído, e os problemas mais comuns encontrados, e aí, finalmente, os exemplos. Então, iniciando aqui pelas edições do Interbase, né? Isso é algo que acaba confundindo um pouco, eventualmente, aí as pessoas. Então, vamos entender quais são as diferentes edições que o Interbase traz, né? Primeiro, vamos focar no que é mais simples, que é a origem do próprio Interbase, né? O Interbase Server. O que é o Interbase Server? O Interbase é com uma versão server que suporta ilimitadas conexões com ilimitado tamanho de banco de dados. Então, o Interbase Server roda em Windows, em Linux, 32 e 64 bits. Ele suporta até 8 cores, né, ou licenças de 8 em 8 cores, você pode ir até 32 cores. Né? Então, é um banco de dados de altíssima performance para aplicações servidoras de alta concorrência. Esse é o Interbase Server. Aí nós temos o Interbase Desktop, ou eu prefiro focar muito mais no Developer. O que é o Interbase Developer? É um Interbase que vem com o seu Delphi ou seu C++, que você pode utilizar livremente para desenvolver as suas aplicações. Ele tem as mesmas funcionalidades, uma vez desenvolvidas e concluídas, no momento da implantação, aí você vai necessitar lá de uma licença, por exemplo, do Interbase Server. Depois nós temos o Interbase para mobile, dividido em IB-Lite e IB2Go. Qual é a diferença do IB-Lite e IB2Go? Bem, tecnicamente, IB-Lite e IB2Go são a mesma plataforma. Na verdade, são exatamente os mesmos binários. O que difere são as features, os recursos que eles têm. Então, essa tabela comparativa aqui tem, depois nós vamos falar isso mais detalhes, mas tem aqui quais são as diferenças técnicas entre eles. Mas eles são exatamente a mesma infraestrutura. Então, para que você leve uma aplicação do IB-Lite, que é free, e tem algumas limitações, para o IB2Go, que é pago, e não tem limitações, você simplesmente vai trocar o serial. Você não tem mudanças na aplicação. Você vai simplesmente trocar o registro desse banco de dados. A infraestrutura é exatamente a mesma, apenas limitado pela versão free ou pela versão paga. Então, essas são as edições disponíveis do Interbase. Tá? Quando você instala o seu Delphi, o seu CBuilder, ele já instala o Interbase Developer para você desenvolver. Se você tiver algum problema com a instalação, tem como baixar o Interbase Developer e instalar novamente. Então você remove tudo e reinstala o Interbase Developer com uma licença que você recebe lá do Embarcadero, e ele é ilimitado, ele não vai expirar. Tá? No final eu tenho os links para que você possa fazer o download. Opções para banco de dados no mobile. Iniciando por SQLite. SQLite é um banco free, sem restrições. Né? É o que chamamos de banco embutido ou embarcado. E algumas características, ele não tem dependências externas, então basicamente estamos falando de um assembly ou uma DLL que vai instanciar o banco no mesmo espaço de memória da aplicação, ou seja, o processo está embutido na aplicação, ele não tem servidor, ele é serverless, né? Você não tem uma aplicação servidora, ele é um banco embutido em sua aplicação, que não requer instalação, por isso se fala que é Zero Configuration. Né? De qualquer maneira, ele respeita os padrões de um gerenciador de banco de dados, a CID. Né? Então, os conceitos de atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Né? Isso é importante para qualquer banco de dados. Tá? Então, essas características estão presentes em qualquer banco de dados que se preze. Né? E ele é desenvolvido, finalmente, pelo SQLite Consórcio. Então, ele é open source. Você vai aqui nesse SQLite.org, você encontra lá todos os detalhes desse cara. Tá? Basicamente, uma base de dados para embutida. Né? Então, você vai encontrar aí algumas aplicações que utilizam, mesmo que você não perceba. Por exemplo,
o Firefox, né? O armazenamento de histórico, o armazenamento de bookmarks, etc. do Firefox, que é o browser, né, o navegador web, está baseado no SQLite, para citar um deles. Tá? Falando agora do IBLite e ToGo. Então, o que nós vamos falar aqui agora vale para os dois. Né? Também é uma base de dados embutida, que não tem dependências externas, então tal qual o SQLite, tal qual mesmo princípio. Porém, o Interbase ele possui uma versão server. Então, você tem a versão Lite ToGo, que é serverless, que não tem servidor, mas se você precisar, você tem também um Interbase que é compatível, você pode migrar o mesmo banco de dados do mobile para a versão server e aí ter uma aplicação client-server ou 3 camadas ou o que seja, com exatamente a mesma infraestrutura. Então, o grande diferencial é que você tem no mobile com o IBLite exatamente todos os recursos que você tem no banco de dados servidor. Então, o Interbase possui uma edição com servidor, o SQLite não. Também não depende de configuração, também respeita os padrões, né, o ACID, mas é um banco de dados, um RDBMS completo, mesmo no mobile. No mobile você tem tudo, você tem transação, você tem segurança, você tem store procedure, coisa que não existe no SQLite. Está disponível para Windows, Linux, Android, iOS, Mac e Solaris. Esse é um resumo do que temos no IBLite. Tá? Uma comparação em mais detalhes aí entre IBLite, a edição Lite e a edição ToGo. Né? Qual que é os principais diferenciais? Primeiro, o número de CPUs que ele pode utilizar. Então você consegue aqui processamento paralelo no ToGo. Tá? Você consegue ter conexões simultâneas de até 2 usuários, no Lite somente um, e você pode ter mais de uma conexão para o mesmo usuário aqui no caso, até 4 conexões para o mesmo usuário no ToGo. Né? Outra diferença importante é que o Lite não tem criptografia na base de dados, seja na base ou na coluna, né? E nem na comunicação. O ToGo possui toda a informação criptografada. Então, se você tem uma aplicação que necessita de segurança, a resposta está aqui, porque o SQLite também é basicamente um arquivo texto com todos os dados visíveis, apesar de suportar um add-on que faz criptografia, né? Um add-on de terceiros que faz criptografia. Tá? A base de dados do IBLite tem limitação de tamanho, não tem limitações na versão ToGo. Então, outro recurso importante é que o ToGo tem Change Views, que é aquele recurso que permite você explorar o que foi alterado no banco sem ter que programar nada para isso, e a versão Lite não. Então, esse é um quadro comparativo entre as duas edições. Mas, de novo, a infraestrutura é a mesma. Se você desenvolve usando IBLite, passar por ToGo é simplesmente uma questão de alteração da licença que você está utilizando. Não tem alteração na aplicação. Tá? Uma comparação agora do Interbase em geral com SQLite. Então, algumas diferenças. Né? Primeiro, Store Procedures e Triggers. Né? O Interbase suporta, incluindo triggers, ou o Store Procedure faz alteração em estrutura de dados. Né? No SQLite não é suportado Store Procedures. Né? Permissões, controle de usuários, permissões por tabela, por coluna. Interbase faz tudo em termos de permissão. SQLite não tem controle de usuário. Acesso remoto ou simultâneo, né? Na versão server aqui é ilimitado. No SQLite, essa é uma configuração que não é recomendada. Ele é um banco para ser usado somente embutido. Né? Backups online, tempo real, criptografia, um grande set de tipos de dados numéricos disponíveis. Né? Aqui SQLite somente tem single. Suporta paralelismo, o Interbase é realmente SMP. Se você tiver numa infraestrutura, por exemplo, com 16 cores e criar uma aplicação multicore, uma aplicação multithread que submete 16 carries para o banco, ele vai fazer o split e usar os 16 cores para executar essas carries. Né? Isso não acontece no SQLite. Suporte a domínios e suporte a cursores. Né? Quando você faz um cursor, por exemplo, numa Store Procedure, não é suportado no SQLite. Então, você não consegue interagir com o cursor. Tá? Então, essas são algumas diferenças entre as duas plataformas. E vamos lá compreender, então, como é que está organizado e como é que a gente trabalha com esses dois bancos no mundo mobile, mas também vou fazer aqui alguns exemplos que rodam no desktop. Então, vou passar aqui para a ideia do Delphi. Vamos lá. Começar por um projeto mobile, simples, usando IBLite para que vocês compreendam as configurações. O mesmo princípio vai ser aplicar ao SQLite. Tá bom? Então vamos lá. Vou criar aqui uma aplicação no device, em branco.
Vamos salvar tudo isso. Então, criar aqui uma pasta. IBLite 101. Muito bem. Vamos trazer aqui, passar aqui já para release. Por enquanto eu vou estar compilando aqui um Windows, tá? Então vamos trazer para cá um toolbar. Nesse toolbar eu vou ter aqui um botão para basicamente ativar a query que a gente vai utilizar. Esse botão estará no centro. Vamos colocar aqui um texto. Open. Vou adicionar um list view e com esse list view alinhado ao client, nós concluímos a parte do design dessa aplicação, né? Vamos compreender como é que eu coloco o banco de dados nisso. Eu tenho rodando aqui, isso é importante que fique claro, né? Muitas vezes as pessoas confundem essa questão do IBLite e do Interbase Developer, né? Então, toda vez que você está em desenvolvimento, aqui ó, tem um Interbase em execução, vou reiniciar ele aqui, tá? Toda vez que você está em desenvolvimento, você vai utilizar uma Interbase Developer tradicional, porque é muito mais fácil, né? Porque ele já está instanciado aqui. O IBLite, ele tem que ser distribuído com a sua aplicação e ele se executa dentro do espaço de memória da sua aplicação. Porém, quando sua aplicação está aqui em tempo de design, né, você não tem o IBLite ativo, porque afinal a aplicação não está executando. Então, para design, você vai utilizar o Interbase tradicional, que está instalado na sua máquina. Você vai alterar a forma de conexão no momento do deployment disso para a aplicação mobile. Então, vamos entender como é que isso funciona. Eu vou iniciar aqui por um FireDAC Connection. Ok? Como eu sei que nós vamos utilizar Interbase, eu vou trazer aqui o driver do Interbase, já é necessário, e o cursor do FireDAC, para que ele possa implementar cursor em diferentes plataformas. Ok? Vamos fazer a conexão. Então, Connection Editor, eu vou conectar Interbase, tradicional. Tá? Então, vou escolher aqui uma base de dados. Vamos lá para os samples. Okay? É legal porque assim a gente vê como embutir a base de dados, né? Então, vou pegar aqui o employee, né? Usuário. Obviamente que no ambiente real você deve trocar o usuário do banco de dados e criar o próprio usuário para acessar a aplicação e etc. Vamos testar aqui. Conexão estabelecida. Então, nesse momento, eu estou conectado a um banco de dados Interbase Developer local. Ok? Trago uma query para cá. Nessa query, nós vamos fazer um select from customers. Acho que é isso. Não, então é customer. Aí está, né? O result set. Então essa é a nossa query. Eu quero adicionar aqui os nossos fields. Vou configurar o appearance aqui do nosso list view para que ele tenha um list item e um detalhe à direita, por exemplo. Ok? Vamos invocar o nosso bind visually. O que é que eu vou fazer? Eu vou ligar os caras aqui no list view. Então, pensando aqui no list view simples, eu tenho aqui o customer no text e tenho o telefone aqui no detail. Ok? Muito bem. Se nós ativarmos, aqui está o live binds, se nós ativarmos essa query, teoricamente eu já tenho dados em tempo de design. Muito bem, esse é o poder que você tem aqui na ideia da ferramenta, né? Você já tem dados em tempo de design. Fechamos a conexão. Botão Open, simplesmente vamos fazer fd query1.open. Não preciso passar nenhuma query adicional aqui, então basicamente é isso. Muito bem, a aplicação está pronta? Bem, a aplicação está pronta, porque se eu rodar ela no Windows, vamos lá, rodamos essa aplicação no Windows, ele vai conectar normalmente, porque o banco de dados está aqui com o path corretamente configurado. Porém, no mobile, isso não é verdade. Então, você vai encontrar na documentação que o mobile, você tem paths, caminhos específicos
onde você pode colocar arquivos que vão sofrer alteração. Então, não estamos falando só de banco de dados, ou qualquer tipo de arquivo que vai sofrer alteração. Você tem como um documents, que é como o documento daquela aplicação, ou seja, uma pasta para arquivos que podem ser alterados, daquela aplicação em cada uma das plataformas. Em cada uma das plataformas, ela tem distintas nomes ou configurações. Então, como é que eu configuro, como é que eu faço para que isso funcione? A primeira coisa que eu tenho que tomar conta aqui é do deployment. Então, vamos lá. Eu vou adicionar aqui no meu projeto, antes de abrir o deployment, o banco de dados. Por quê? Porque eu quero levar o banco de dados com a aplicação. Então, a maneira mais fácil de fazer isso é vir aqui, ó, fazer um add. Aqui eu posso trazer qualquer arquivo, né? Vou lá para o samples, data. Quero pegar lá nosso employee, vou adicioná-lo ao projeto. Observe que quando eu fiz a adição do GDB, ele já reconhece, opa, isso é um banco de dados. Como é um banco de dados do Interbase, eu preciso levar uma infraestrutura que é o quê? O IBLite e o IB2Go integrado na aplicação. Aqui no Feature Files aparece IB2Go, não importa, tá? Isso aqui vai fazer às vezes tanto do IBLite quanto do IB2Go. Então eu estou aqui adicionando o suporte ao IBLite para todas as plataformas na minha aplicação. O que é que aparece aqui? Ó? Por exemplo, vamos olhar aqui para o iOS. Aparece aqui os arquivinhos de suporte do Interbase para que ele funcione lá no iOS. A mesma coisa no Android. Tá? Observem que aqui existe um arquivo de licença, então eu já vou explicar isso. Tá? Bom, confirmei aqui. Tá? Nesse momento, eu tenho o banco de dados já adicionado na minha aplicação e adicionei os recursos para que eles possam executar remotamente no mobile. Né? Mas se eu quero fazer isso manualmente, onde é que isso se encontra? Aqui, ó, Project, Deployment. Você tem aqui para cada plataforma, então vamos fazer o seguinte. Vamos passar aqui, por exemplo, vou fazer o deployment inicialmente para Android. Tá? Deixa eu reconectar aqui o fone. Estou rodando aqui aqui eu tenho um Android e um AutoG, Android 6. Então estou reconectando ele aqui. Ele vai aparecer aqui no meu target. Muito bem. Eu selecionei aqui Android e eu vou lá em Project, Deployment. Aqui é o deployment para Android. Perceba aqui, ó, configuração de release para Android. Você tem que considerar que essa configuração ela é ou de release ou de debug, ou quantas sejam as configurações que você tem aqui. Então, no Build Configuration. Então, essa configuração vale para Android em modo release, não vale para outra plataforma. Muito bem. Android em modo release, vamos ordenar aqui, ó. Ele já tem os arquivos de suporte do Interbase e olha aqui o nosso Employee GDB, que nós adicionamos ao projeto. Veja para onde ele está sendo enviado. Assets Internal. O que é o Assets Internal? É o document do Boom no Android. Lá no Android, esta aplicação é uma caixa, né, o que eles chamam de sandbox, ou seja, essa aplicação é autocontida. E no Documents, nos arquivos pertencentes a esta aplicação, essa pasta Assets Internal é pertencente a esta aplicação, não a outra, né, ou não é pública, ela é interna a esta aplicação, vai conter o seu Employee GDB para que ele esteja acessível à aplicação. Tá? Então é assim que eu configuro. Mas e o iOS? Bom, vamos lá. iOS 64. Aqui já estão todos os arquivos de imagem que vão para iOS e lá está configurado o Employee GDB, só que aqui Startup Documents. Então o Documents do iOS está em Startup Documents. Acontece que a IDE automatiza tudo isso para você. Tá? Então, em Startup Documents, eu tenho um lugar para colocar, o lugar adequado para colocar o employee, o arquivo que vai ser alterado. Perceba que o Interbase, ó, ele vai para o Startup Documents /Interbase e as licenças para o /License. A infraestrutura do Interbase vai buscá-los nessa pasta. Não, você não pode mudá-los daqui. Tá? Se eu voltar aqui no Android, ó, também Assets Interno Interbase License. Tá certo? Depois nós vamos falar da questão da licença e de onde estão esses arquivos, né? Mas aí já chegamos nisso. Então, por hora, né, temos o arquivo aqui conectado, já preparado para o deployment. Então, ele vai para a pasta correta. Muito bem. Então, o deployment está resolvido, né? Esses features, essa adição do Interbase, se você quer mudar essa configuração, é aqui, ó. Aquilo que apareceu automático, eu posso selecionar aqui. Ó. O que é que eu quero adicionar na minha aplicação para que vá junto com o meu assembly lá para o mobile? Então aqui eu adicionei o Interbase to Go, que também é o Interbase Lite. Muito bem, configurada a aplicação, nós podemos fazer o deployment. Mas antes disso, eu tenho que fazer
um pequeno ajuste na aplicação. Nós não estamos mandando isso daqui, esse GDB, para uma pasta, Documents, né, lá do mobile, seja no iOS, seja no Android. Muito bem. Então, aqui, esse path que está configurado aqui a minha conexão vai deixar de ser válido, naturalmente. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que utilizar os caminhos relativos do mobile. Então, no Before Connect, antes que a conexão ocorra aqui, nós vamos alterar as configurações desse carinha aqui, né? Então, na nossa aqui, conexão, antes de que a conexão ocorra, nós vamos fazer algumas alterações. Eu vou adicionar aqui uma unit, ó. System.io.utils, que é onde estão as classes que eu preciso para trabalhar com o path. E aí nós vamos fazer aqui params, values database, vai receber aqui quem? Bom, vou utilizar aqui a classe tpath. Tpath tem alguns métodos, como por exemplo getDocumentsPath. Quem que ele traz? Ele traz a pasta documentos de cada uma das plataformas automaticamente. O getDocumentsPath no Android vai retornar aquele assets internal que nós configuramos lá. Aqui para o Android, né? Então vai trazer aqui o assets interno. No iOS vai trazer o Startup Documents, isso é automático. Então, basicamente, getDocumentsPath, ele vai lá para aquela pasta onde é o documento desta aplicação, os documentos, né, arquivos alteráveis desta aplicação. Vou somar aqui um delimitador de path, ele também já vai colocar o delimitador correto para cada uma das plataformas. E, finalmente, o nome, o nosso Employee GDB, o nome da base de dados. Então, com isso, eu estou tornando o path configurável de acordo com a plataforma que eu estou utilizando, né? Seja iOS, seja Android. O que mais que eu vou mudar? Bom, nesse caso, estamos falando de IBLite ou IB2Go, não tem o server. Então, eu vou sobrescrever aqui a propriedade server e vou deixá-la em branco, porque é uma conexão sempre local. Com isso, eu vou conseguir conectar na pasta correta esse banco de dados, no iOS e no Android. Ok? Feito isso, vamos distribuir aqui a aplicação para o Android inicialmente e depois para o iOS. Então, eu vou colocar aqui para compilar e vou mandar a aplicação somente revisar se a conexão aqui está fechada adequadamente, senão você vai ter um problema. Tá? Vamos enviar a aplicação para o Android. Enquanto ele compila aqui, eu vou ativar aqui o nosso Reflector para que vocês possam acompanhar. Reflector é uma aplicação que basicamente permite o compartilhamento da tela do dispositivo móvel. Né? Então, deixa eu só ativar aqui, fazer o cast, conectando, tá aí, ok? Então, isso é um Android, é um Moto G rodando Android 6. E aí nós vamos carregar a aplicação com o banco de dados embutido aqui. Depois eu vou passar isso para o iOS também. Aí nós temos a aplicação rodando. Vou conectar aqui o banco de dados. Está aí o banco local, Interbase, aquele Employee GDB, conectado no Android. Vamos fazer o mesmo para o iOS. Então eu vou aqui desconectar o Android e vou conectar um dispositivo aqui, um tablet, tá? Rodando iOS, também está atualizado, ele está com o iOS 2, a última versão. Nós já temos aqui ativo o PA Server, tá? Então eu vou aproveitar, já vou conectar aqui o AirPlay, de maneira que vocês vejam a tela também do... Aí está. Então esse é um tablet com iOS 10, ok? Vamos passar aqui. Simplesmente vou fazer aqui a alteração do device para iOS de 64 bits. Vou selecionar aqui o nosso target, esse tablet, ok? Sem nenhuma mudança de código, vamos mandar a aplicação para rodar lá no tablet.
vocês vão ver que vai funcionar corretamente. Então, temos aí uma aplicação com banco de dados embutido, funcionando aqui no Android. Vamos ter a mesma aplicação funcionando no iOS e é de maneira transparente, como vocês viram. Então, essa flexibilidade que a ferramenta te dá de configuração torna esse desenvolvimento algo extremamente simplificado, né? Ele está carregando aí a aplicação para o iOS. Aí está. Dá um Open. Está lá a nossa aplicação com dados no iOS, a mesma base de dados distribuída nas duas plataformas. Ok? Junto com os exemplos, eu estou mandando também exemplos da mesma coisa para SQLite. Basicamente, o princípio é o mesmo, nada muda, né? A forma de desenvolver é exatamente igual. Então, lá nos exemplos tem dos dois, tem Interbase, IBLite, B2Go e SQLite. Eu queria ressaltar dois detalhes. Então, voltando aqui, recursos adicionais, tá? Primeiro, download do Interbase Server, download do Interbase Developer, caso você tenha algum problema com a sua instalação. Então, nesse link você pode baixar, instalar, ele é free, não tem, nunca vai expirar, né? Aqui, IBLite e o B2Go, você recebe junto com o Delphi ConceBuilder uma licença free do Interbase Lite, né? Licenças free do Interbase Lite, você pode usar de maneira indefinida, e uma licença de teste do B2Go, caso você queira testar algum recurso do B2Go. Ele já é parte da instalação do seu Delphi. Tá? E aqui você tem um tutorial nesse link de como você registra esse produto. Então, em resumo, né, o que acontece? Quando você instala a ferramenta, lá no seu Documents, na verdade documentos públicos, você vai ter lá uma pasta do Interbase com os arquivos de distribuição do Interbase. É aqui que ele está pegando os arquivos, por exemplo, que ele tem que mandar lá para o Android e colocando na sua aplicação. Tá? Então, esta pasta, ela tem lá uma variável de ambiente na ferramenta que aponta para essa sua pasta aqui que está nos documentos públicos, onde estão os arquivos de redistribuição. Aqui é que fica efetivamente o IBLite e o IB2Go. Né? O assembly do IBLite está aqui, ó. Tá? Ou IB2Go, né? É o mesmo assembly. O mesmo para o Windows, o mesmo para o iOS. Tá? Tá aqui, ó. Tá? E esses são os arquivos que são enviados. E a licença? A licença é esse arquivozinho TXT aqui, ó. Tá? Que você vai gerar a partir do serial que você recebe. Então, como é que eu gero? Eu vou aqui nesse link e aqui tem as instruções como é que eu gero aquele TXT para enviar junto no deploy da minha aplicação. Ok? Essa é a forma operacional aí para você trabalhar com base como banco de dados em aplicações móveis. Aqui mais documentação, tem tutoriais de tudo isso que nós vimos e alguns blogs interessantes sobre o assunto, especialmente sobre segurança, que esses dois eu gostaria de destacar, segurança e tolerância a falhas do Interbase, que é um baita diferencial desse banco de dados. Tá, ok? Com isso, estamos encerrando mais este episódio do Delphi Academy. Aqui estão meus dados para contato, Twitter e e-mail. Por favor, fiquem à vontade para dúvidas ou qualquer problema que vocês tenham. E, por favor, uma vez mais, siga-nos, facebook.com, Delphi Brasil e Embarcadero BR. Vamos agora ao vivo com perguntas e respostas.